Tá bom, pronto. Tá gravando. Boa tarde, gente. Vamos começar mais uma atividade do nosso projeto, do curso de Estratégia de Defesa do Território, junto com o Movimento das Catadoras de Mangaba. Eu sou a Gabi, do Coletivo Cagaita, e queria saudar todo mundo que está aqui e a Adriana, que vai dar a aula de hoje. E é isso aí. Boa tarde. Eu sou a Adriana, do Coletivo Cagaita também. Eu quero agradecer muito ao Movimento das Catadoras de Mangaba por essa parceria que a gente tem com o Coletivo Cagaita. Agradecer as mulheres que estão aqui nessa atividade com a gente, né? E todas as nossas companheiras que depois vão acompanhar essa roda de conversa em outro momento pelo YouTube. E aí eu queria passar agora para a Dona Branca se apresentar. O microfone está desligado, Dona Branca. Meu nome é Ana Maria, conhecida como Branca, que de branca você não vê nada, né? Você está vendo, né? Sou aqui do povoado, né? Capuã Barra dos Coqueiros, faço parte, né? Do movimento. E é isso. Muito obrigada, Dona Branca. Dona Aliene, bora, se apresente, por gentileza. Boa tarde, né, de novo. Eu sou a Liene, aqui do bairro Santa Maria, das catadoras, da Associação Catadores de Mangaba Padre Luiz Lepre. Daniela. Boa tarde, meu nome é Daniela, sou do povoado Capuã, faço parte da Associação de Catadores de Barra dos Coqueiros. Muito legal, Daniela. Silvânia, Dona Silvânia, por favor. Silvana. Olá, Silvana. Está desligado o seu microfone, Silvânia. Boa tarde, meu nome é Silvana, faço parte aqui da Associação das Catadoras de Mangaba aqui do município de Barra dos Coqueiros. Prazer em conhecê-la. Tá fazendo aí o quê, Branca? Sai daí, Branca. Vai, continua. Então, e é isso. Tá. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que parece que tem um nome super difícil, mas, na verdade, a gente vive isso todos os dias. Então, eu vou colocar aqui as transparências, mas é bem importante que todas vocês participem, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para. Então, a gente vai ter. A gente vai ver que o bicho, ele é aqui. Ai. Então, vamos lá. Eu vou... Espera só um minutinho. Eu vou fechar minha câmera, porque a internet aqui onde eu estou, ela é ruim, e aí, para eu apresentar e deixar a câmera desligada, eu tenho medo que a internet, ela fique oscilando e vocês não possam me ouvir, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Então, vamos falar um negócio, né? Que nome complicado é esse? O avanço do capital sobre os territórios tradicionais e o papel do Estado como mediador. Que negócio esquisito, que negócio difícil e, né, parece meio coisa de advogado. Vamos tentar entender o que é isso e qual é a relação disso com a defesa dos nossos territórios. Quem é esse capital que avança sobre os territórios tradicionais, né? E como avança sobre os territórios tradicionais? Quem é esse Estado que a gente fala? E o que significa esse papel de mediação? Então, a gente tem diversos conflitos na vida cotidiana e a gente tem pessoas, entidades que atuam como mediadores, né? Para organizar, para resolver esses conflitos. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Assim, o que é isso, né? O avanço do capital, como
sobre os territórios tradicionais. Então, vamos entender primeiro por partes. O que é esse capital? Quando a gente fala de capital, do que a gente está falando, né? Aqui. Então, o capital é o seguinte: nós vivemos num sistema capitalista. No mundo existem diferentes sistemas onde as pessoas, as sociedades, elas se organizam. Então, quem aqui já ouviu falar, já ouviu uma pessoa xingar na rua e dizer: ah, fulano é comunista? Quem aqui de vocês já ouviu isso? Eu já vi várias vezes. Alguém, fulano chamar o outro de comunista, né? É. Eu também já ouvi, mas não sei muito o que quer dizer, não. Sim. E vocês já ouviram alguém virar para outra pessoa e falar assim: ah, fulano é capitalista, sou capitalista? É mais difícil, a gente só vê mais comunista. A gente só ouve mais menos comunista, né? É. Tudo bem. Mas a gente vive num sistema comunista, será? O que significa um sistema comunista ou um sistema capitalista? Então, nós vivemos num sistema capitalista. O Brasil é um país capitalista. Por quê? Porque no Brasil, o Estado brasileiro, que nós vamos entender mais para frente, que é, por exemplo, o governo, Estado federal, estadual e municipal, não é o dono dos lugares onde produz, dos meios de produção. Quem é o dono? A fábrica, o hotel, a produção do microfone. Vocês estão ouvindo direitinho? Se para mim. Estamos ouvindo, sim. Acho que o problema é aqui no meu, então pode seguir, Adriana. Tá bom, desculpa. Então, assim, no sistema capitalista, que é como é onde é o Brasil, esses bens, né, o sistema econômico, ele é baseado na defesa dos bens privados. Ou seja, quando alguém fala que é dono de uma fazenda, aquela fazenda é uma área privada, e ela fala, e muitas vezes esse dono fala o quê? Que as mandaveiras não podem entrar. E no sistema capitalista, ele é um sistema onde o principal objetivo desse sistema é fazer o quê? Adquirir lucro. Então, o funcionamento do sistema econômico, ele tem um objetivo central, que é adquirir lucro. Então, por exemplo, o dono de uma terra, de uma terra grande, de alguma fazenda grande, por exemplo, ele tem o objetivo de conservar a natureza naquela terra ou de adquirir lucro? É uma pergunta. Da fazenda. Tá, vamos para frente aqui. E nesse sistema capitalista, né, o capital, que é o dinheiro, que é tudo que é o dinheiro, são as propriedades, a fábrica, ele está na mão de empresas privadas ou indivíduos, né? Então, quem é o capitalista? A pessoa capitalista, né? É a pessoa que tem o dinheiro, que tem o poder econômico, quem manda, quem realmente tem o poder sobre aquele lucro que uma empresa gera. Então, por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos aqui para frente, mas a Magazine Luiza, quem é que recebe, quem é o capitalista na Magazine Luiza? É a dona do Magazine Luiza ou são os funcionários do Magazine Luiza? É a dona do Magazine Luiza. Por quê? Porque ela é a dona da empresa. E ela contrata mão de obra e paga salário. Então, no sistema capitalista, são os bens privados, eles têm o objetivo de adquirir lucro. E esse dinheiro, o capital, né, ele está na mão de empresas privadas, de grandes empresas privadas, de grandes capitalistas,
que contratam a mão de obra e pagam um salário por essa mão de obra. Por exemplo, as fábricas, né? As fábricas, o capitalista não é o empregado, o capitalista é o dono da fábrica. Então, vamos entender um pouco melhor na prática o que é isso. Aqui. Quem são os capitalistas, né? Então, os capitalistas são o dono do dinheiro. Então, o motorista de Uber, ele é o capitalista, né? O motorista de Uber que tem que trabalhar 14 horas por dia, sem receber benefícios trabalhistas, sem ter INSS, aposentadoria, sem ter nada disso, ele é o capitalista? Não. Quem é o capitalista? É o dono da Uber, certo? Ó, o dono da Uber. Por quê? Porque o dono da Uber tem um sistema, é o dono do sistema, onde todos eles têm que se submeter a isso. E um pipoqueiro? O pipoqueiro que é dono do seu negocinho, ele é capitalista? Ele é um capitalista? Não, né? Ele pode até pensar que ele é o capitalista, mas ele, na verdade, ele tem um pequeno negocinho. Ele é um trabalhador que tem ali o seu pequeno negocinho, que depende do preço do milho, que depende do preço do botijão de gás, para poder ter o seu negocinho. E o dono? Quantas vezes vocês viram pessoas falarem contra o Bolsa Família, por exemplo, ou contra o movimento das mangabeiras versus condomínios e coisas assim na região de vocês? Pessoas pobres falarem isso. É uma pergunta. Eu não entendi bem a pergunta. Por exemplo, você já viu algum dono de mercadinho, falar contra o Bolsa Família? Não. Não. Ah, que ótimo. Por quê? O dono do mercadinho, ele pode ser contra o Bolsa Família? Não, porque as pessoas vão lá e compram dinheiro. E usa esse dinheiro para comprar no usa mercadinho. Esse dinheiro para comprar. Exatamente. Então, ele tem que... O dono do mercadinho, o que ele deve querer, na verdade? Que a comunidade esteja bem remunerada, tenha trabalho e que possa comprar coisas no seu mercadinho, certo? Certo. Tá, agora, o capitalista, ele quem é? Ele é quem explora, né, o dono do mercadinho e todas as outras pessoas. O capitalista, ele é o dono das empresas que fornecem a matéria-prima para fazer o que o mercadinho vende. E, atualmente, o capitalista, ele investe em outras coisas grandes, né, que nós vamos ver agora para frente. Agora, o dono do mercadinho, ele não é o capitalista, ele depende que a classe trabalhadora, o Uber, o pipoqueiro, as catadoras de mangaba, estejam bem, para que eles possam comprar no seu mercadinho. Aí aqui, mais uma vez, vamos entender um pouco melhor do que é isso, né? Então, assim, esse avanço do capital. Então, de novo, que coisa esquisita que é isso? Vamos lá. Aí, então, a gente já entendeu mais ou menos o que é o capital, aí vamos entender aqui o que são os territórios tradicionais. Então, a lei, ela classifica territórios tradicionais. A Constituição defende os territórios tradicionais, que é a lei maior do Brasil, né? E também o Decreto 6040, que reconhece os territórios tradicionais como espaços necessários para a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. Tá. Aí aqui. E isso aqui são ações dos capitalistas. O que a gente está vendo aqui? Então, o que são ameaças dos territórios tradicionais pelos capitalistas? É isso aqui.
Ninguém sabe me dizer? Pode chutar, gente. Não sabe. Um resort. Quem já ficou impedida de entrar para Catamangaba em alguma área porque foi construído um resort ou um condomínio de luxo? A gente somos proibidos de entrar mesmo sem construir nada, né? O dono vai lá e diz, pronto, não pode. Entendeu? Entendi. Imagine depois de construído, que mesmo assim não vai ter, né? A mangabeira lá, né? Sim. Então, isso é ameaça do capital. Vocês concordam comigo? Que os capitalistas, que são donos dessas áreas, eles ameaçam a reprodução cultural de vocês. Isso é verdade. Sim. Quem concorda comigo, fala, por favor. Concordo. Concordo. E aí, aqui Concordo. a gente tem mineração, a gente tem resort de luxo, a gente tem plantação de monocultura, nesse caso aqui de eucalipto, a gente tem condomínio de luxo e a gente tem pecuária. O que tem mais aí na região que a gente não falou? Eu estou vendo um negócio aqui dentro d'água, não sei o que é, não. Isso aqui é uma placa proibindo o acesso. Aqui só pode entrar o dono. Tá. E aí, eu queria ouvir de vocês, quais são as ameaças que vocês sofrem aí nos territórios? Por parte de empreendimentos. Não precisa falar o nome do empreendimento, só fala o tipo. Aqui no Santa Maria, no caso, a prefeitura, né? Até só que ele quer, no caso, as áreas para construir. Querem as áreas para construir, entendi. E aqui na Barra, o que mais tem é resort, condomínio, né? Corta a mangabeira e faz condomínio, é o que mais tem na Barra. Entendi. Certo. E aí aqui, mais uma vez, vamos entender agora o papel, o que é o Estado, né? Então, quem é esse Estado que tem que fazer essa mediação? Então, primeiro, o Estado é o poder executivo, né? Que é o governo federal, que executa as coisas pelos ministérios, o governo estadual, que executa as coisas pelas secretarias estaduais, e o governo municipal. Então, o poder executivo, ele executa as leis. Também faz parte do Estado o poder legislativo. O poder legislativo, ele faz as leis. Então, o poder legislativo, ele é o Congresso Nacional, a Câmara Legislativa do Estado e a Câmara dos Vereadores. E a gente tem o poder judiciário, que garante que as leis sejam cumpridas, né? Então, isso é o Estado brasileiro. Então, o Estado, olha só, então, o Estado brasileiro, né? Aí aqui, o Brasil, né? Então, o que a gente chama de Estado brasileiro é a administração do Brasil, que deve funcionar para toda a sociedade brasileira. E o Estado de Sergipe dentro do Brasil. Dentro do Estado de Sergipe, os municípios, olha a Barra dos Coqueiros aqui, né? Aqui, ó, Barra dos Coqueiros, Estância. Qual a outra mais que a gente tem aqui das Mangabeiras? Acho que aqui só Barra dos Coqueiros e Estância, né? Aracaju também tem, né?
Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância. Aqui. Então, o Estado brasileiro, ele tem que obedecer às leis que ele aderiu. Indiaroba também está aqui, viu, bebê? Que foi? Não, pode prosseguir. Estou dizendo, Indiaroba também está aqui. Indiaroba também está aqui. Muito bem. Então, aqui, olha só. O Estado, ele se comprometeu na Constituição e com órgãos internacionais a respeitar e proteger os territórios tradicionais. Então, quando a gente tem esse avanço do capital, o Estado tem que cumprir a sua obrigação e defender os povos e comunidades tradicionais dentro desse conjunto, as mulheres mangabeiras, né? Então, mesmo porque o Estado do Sergipe tem uma lei que reconhece as catadoras de mangaba como e seus direitos territoriais para a garantia da sua reprodução física, cultural, social, religiosa e econômica. Então, assim, e aí aqui eu vou voltar para a última aula que a gente fez junta, que é então o quê? O Estado tem a obrigação de defender as mangabeiras dos seus territórios. Então, vamos desenhar esse território das mangabeiras, apresentar esse território das mangabeiras que já está desenhado, que está construído pelo movimento das catadoras de mangaba, e lutar por ele para que o Estado ele respeite, implemente e apoie as catadoras de mangaba nos seus direitos, na implementação real dos seus direitos. Aqui, né? Então, o Estado tem que mediar essa relação entre esses avanços com as ameaças que as catadoras de mangaba elas recebem, elas passam, vocês. E aqui a minha conclusão é que é isso, que o Estado tem a obrigação de implementar os direitos das catadoras de mangaba e defender os seus territórios contra a exploração do capital. A luta faz a lei, viva as catadoras de mangaba. Aí agora, vamos lá. Alícia. Oi. Oi. Então, olha que legal, gente. A gente começou a apresentar, não tinha ninguém, a sala está florida. Muito bem. Então, agora eu quero ouvir vocês. Né? Vários de vocês, a Alícia já participou dos conselhos federais, defendendo os direitos das catadoras de mangaba, no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, no CONDRAF. Eu conheci a Alícia assim. E vocês, as demais, né? Por exemplo, a Dira, que é presidente da Associação das Camai, era presidente, não sei se está ainda, mas que é dirigente das Camai, e as demais companheiras. Então, queria ouvir vocês. Bora, mulher, pode falar, eu estou aqui ouvindo também, que eu entrei atrasada, eu não sei o que é que vocês estão falando. É brincadeira, eu vi. Aliene, você tem uma história aí muito triste para contar sobre essa questão, né, das especulações aí imobiliárias, né, uma coisa que vocês passaram recentemente aí, acho que vale ressaltar aí nesse momento aí de oficina, de curso. E as demais também, né? Assim, todas nós aqui temos vivido coisas muito boas. Todo mundo tem uma história na sua associação dessas para contar, de agressão do direito pela força do capital. Eu queria ouvir, cada uma podia contar uma história. Vamos começar com a Dona Branca? Comigo? Sim. Eu não sei se eu entendi muito. Mas, assim, o que eu tenho para dizer é assim, vocês falaram, né? O que o Estado, não sei o quê, mas a gente pergunta, será que ele se preocupa de verdade com a gente? Será que ele faz o que precisa fazer? Porque eu tenho uma história aqui, né?
em 2017, de tanto a gente andar, bater perna, tentar uma área, né? Fomos para o Ministério Público. E aí, né, lá decidiram, né, passar que disseram que para a prefeitura, para passar, passou um pedaço para a gente. 2017. Só que até agora, nós não estamos com esse documento na mão. Isso já está me doendo as orelhas. Já está esquentando. Aí eu fui atrás, né? Nós fomos atrás com o prefeito que saiu, né? Aí não conseguimos nada. Ele disse, não, vamos fazer um reparo ainda, né? Que é quase 10 tarefas. Nós chamamos de tarefa. Agora, quanto metro mesmo, assim, eu não sei não. Aí fomos atrás desse agora, né? Chegou lá e disse, não, vamos primeiro ver que a prefeitura não pode estar dando terreno. Olha, é aquela coisa que já me deixou arisca. É nessa que a gente fica, meu Deus, será que esse povo se preocupa de verdade com a gente? Se preocupasse, já tinha feito uma resex, uma coisa, qualquer coisa, para nós, catadores de mangaba. E o que eu vejo é dificuldade, muita dificuldade. Entendeu? A gente está lutando, a gente está resistindo, mas que a gente vê esses direitos mesmo, essas leis sendo cumpridas, o certo é cumprir, mas será que eles cumprem? É complicado. Dona Branca, é complicado. Você acha complicado, Alicia? Estou eu falando sem ligar o microfone. Então, eu tenho um caso para contar aqui recente na minha comunidade, né? Com relação a isso que a Dona Branca falou sobre a questão do documento, né? Ela está preocupada porque não está com o documento em mãos. A gente tem aqui no estado de Sergipe um processo de criação de uma reserva extrativista, um processo muito antigo que todo mundo no Brasil e acho que no mundo já conhece, que é o processo de criação de reserva extrativista aqui do litoral sul de Sergipe. Esse processo vem desde 2005, né? E aí, em 2007, quando a gente criou o movimento, a gente já se inseriu nesse processo de criação, nessa defesa da criação dessa Resex, como catadoras de mangaba também. Porque até então nós brigávamos, me defendia enquanto só pescadoras e marisqueiras, né? Aí o que acontece? Eu sei que até hoje essa criação de Resex não foi criada. Só que no período que a presidenta Dilma ainda estava no poder como presidente, e entrou aquelas histórias de impeachment e tal, a gente correu e junto com os conselhos nacionais que a gente participava, e a CONFREM, né, que é a Comissão Nacional de Resex, de Fortalecimentos às Resex Extrativistas Costeiras e Marinhas, a CONFREM Brasil, a gente conseguiu pegar também com as parcerias que a gente tinha com o pessoal da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente, na época era a Juliana Simões, que era uma das responsável, coordenadora, secretária lá do Ministério do Meio Ambiente, alguma coisa assim. A gente conseguiu fazer um processo de TAUS, né, que é o termo de concessão de uso dessas áreas da União. Não conseguimos criar Resex até hoje. Já tem uns 15 anos por aí, o mato. Não conseguimos criar. O que acontece? Fizemos o processo de TAUS, corremos, fomos na superintendência, fizeram toda a análise, os fotógrafos, sei lá o que, esses nomes estranhos aí que eu não sei bem falar, vieram nas áreas e, resumindo a história, antes de Dilma entregar a presidência, a gente fechou o processo de TAUS, né? Da TAUS. Cada associação de Indiaroba, Estância, Santa Luzia do Itaí e Itaporanga da Ajuda. Essas associações que são essas áreas que estão dentro
desse processo de criação da Resex. É só no litoral sul, não abrange a parte norte aí onde as meninas estão, de Barra, não, é para cá. Aí o que acontece? Cada associação tem esse documento de Taus. A Taus garante que a gente tem acesso às áreas que são da União, as áreas que são dos apicuns, os portos têm que estar livres. Mas venha na prática, funciona? Não funciona. Todas as cercas estão no mesmo lugar, os mangues continua fechado. Tem uma ilha que chama As Prainhas, que foi muito falada nessa Resex, que era cheia de mangabeira e coqueiro, só tinha coqueiro, cajueiro, mangabeira, e por arredor o manguezal e a maré, né? Os rios, que passa o Rio Real, o Rio Piauí, todo banhado por arredor dessa ilha. A ilha hoje está cheia de viveiro, de peixe, cassinicultura. Os caras foram. E quando foi para criar Taos, eu fui junto. Tenho foto até hoje com o superintendente, na época era Marcos, aqui de Sergipe. Fui junto, mostrei a ele, parei nessa ilha, tinham acabado de tocar fogo no início da ilha. Mostrei, ele tá vendo aqui, ó, e tudo isso aí é área de mangabeira, mas a gente não pode pegar porque os caras dizem que é dono. Como é dono de uma ilha? Né? A gente não pode. Não, a partir de agora a gente vai vir e você vai ver, quando criar essa tal, hoje, ontem mesmo eu fui pescar, passei pela frente do lugar, chega a dar uma dor no coração. Você passa ligeiro, porque se você parar o barco, os caras tiram e matam. E tá lá os mangues tudo arregaçado, arrancado, e os viveirão lá, os negócios funcionando, as bombas, um bocado de bagaceira, as mangabeiras arrancaram já quase tudo para fazer isso. E eles não vêm, não estão nem aí. Só diz na hora que você tá ali porque tinha na época foi Juliana, né, que veio, eu não me lembro se ela era, eu acho que a Adriana sabe, Juliana Simões, ela era secretária de alguma coisa do Isso, meio ela foi ambiente, né? diretora e depois do impeachment ela virou secretária. Isso, então, foi nessa época, ela veio com a gente, eu levei tudo, então tava lá, né, eles aí falaram, hoje esse Marcos não é mais superintendente, a gente tem uma mulher, que eu não lembro o nome agora, que é a superintendente daqui, e ela, assim, sabe, uma mulher nojenta, bolsonarista, terrível, ela não vale nada, apoia tudo que não presta, que destrói o meio ambiente, que destrói a nossa vida, ela apoia. Eu não sei nem o nome dessa mulher, nem procuro saber, para falar a verdade. E aí a gente fica assim, com papel na mão, entendeu, dona Branca, onde eu quero chegar? A gente fica com papel na mão, mas no que não vale de nada, minha irmã, porque se a gente for meter as caras, a gente morre com papel e tudo. É complicado, é muito complicado. Viver Então, vamos lá. hoje está complicado. Então, a gente chegou a uma conclusão. O Estado ele tem essa obrigação pelas leis, mas ele não cumpre essa obrigação. Né? Não cumpre, de jeito não cumpre nenhum. essa obrigação. Então, é por isso que a gente está aqui se organizando e lutando. Porque a gente tem que lutar para que o Estado ele cumpra com as suas obrigações. Num governo bolsonarista, a gente sabe, olha o que a Alicia falou, né? Tipo assim, eles apoiam tudo o que é contra a vida da gente. Só que isso agora está chegando num limite que é o seguinte: o planeta não está aguentando mais. Olha o coronavírus aí. Né? Mas o planeta não está aguentando mais, por quê? Porque o capitalismo avança. Não é porque as pessoas avançam de forma igualmente sobre o território. Não. Vocês sofrem os efeitos do capitalismo sobre os territórios de vocês. Chegamos na compreensão do ponto da aula. É isso que eu queria dizer. Os dois exemplos aqui da Alice e da Dona Branca são exatamente isso. Né, do capitalismo avançando sobre esse território. E o capitalismo ele vai sempre querer o quê? Acumular recurso, acumular dinheiro na mão das pessoas que têm esse dinheiro. Então, a gente tem que se organizar para lutar contra isso. Né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. E o Estado, o capitalismo, ele domina o Estado por dentro, pelos parlamentares que são eleitos, pelo governo, pela política dada por esses governos. Tipo, olha a política que o Bolsonaro quer implementar. Ele quer implementar uma política que vai criar uma Resex,
Quem acha que o Bolsonaro aqui é a favor de Resex, levanta a mão. Você acha, Alice? Você acha? Nem no sonho. Ele não é a favor do pobre, não. Aliene, você acha que o Bolsonaro é a favor de Resex? Ele não é a favor do ser humano. Ela é um cavalo. Ele é a favor dele. Ele é a favor deles, ele quer acabar com a natureza. Ele quer acabar com a natureza, exatamente. Então, assim... a gente tem que... quando ele entrou. Exatamente. Ele é contra os indígenas, ele é contra todos os povos e comunidades tradicionais, né? Só que, assim, no mundo, agora, estão desenvolvendo diversos conceitos, que é esse conceito de combate às mudanças climáticas. Olha a chuva, como é que está agora, né? A escassez de chuva vai levar o Brasil a ter falta de energia elétrica. Então, a gente tem que lutar pelo reconhecimento da sociedade, a gente tem que mostrar para a sociedade a função que os territórios tradicionais cumprem, que não é um bem só para essas populações tradicionais, que cumprem um papel importantíssimo na conservação, que, na verdade, é de utilidade para todo o planeta. Conservar as matas, conservar as restingas com as mangabas, né? A importância disso é para além das mangabas. Pode falar, dona Branca, desculpa. Nos rios, né, as nascentes, tudo aí dá uma tristeza na gente, mas... Exatamente. Então, a gente tem que lutar contra esse capital que faz isso, e a gente tem que lutar para que o Estado, ele seja um Estado que cumpra com as suas obrigações. Aí eu queria ouvir agora mais gente, Eliene, Silvana, Daniela, Gabi. Queria ouvir exemplos de vocês sobre isso também. Então, no meu caso, aí Branca já falou tudo, né? E é isso mesmo, os nossos governantes, eles não estão olhando pela gente, não. Infelizmente, é uma tristeza muito grande isso que a gente está vendo, né? Mas a gente vai poder fazer o quê? É aquilo que a Alicia falou. Se a gente for atrás, é capaz até da gente morrer. Então, a gente fica sem saber o que faz. Porque o que é que a gente vai poder fazer? Nada. Mas se a gente desistir, é isso que eles querem também, né? Se a gente cruzar os braços. Então, porque nós aqui da Barra mesmo, você já viu que a gente já foi até ameaçada, né, por conta, né, daquele sítio que no governo Lula foi desapropriado, e a gente, vamos lá, né, naquele lugar lá, que eu disse a você que eu não ia mais, é complicado, é muito complicado para a gente, infelizmente. Ele já foi para o céu. Ei, Silvana, ele já está no céu, já. Já está no céu, mas pode ter outros comparsa por trás dele aí, né? Não é isso que eu quero dizer. Só que ele foi para o céu já. Então. Aí a questão toda nossa é essa aí. Então é isso, né? O que eu tenho para dizer é só isso. Infelizmente. Mas olha que importante, Silvana. Olha que importante o que a Branca falou. Se desistir é o que eles querem. E, em vez de desistir, vocês estão aqui de tarde, né? Se organizando. Então, a ideia, o que a gente pode fazer? A gente não desiste e se organiza. Pode vocês ser, né? são um exemplo de organização. Vocês criaram um movimento, que é um movimento super recente, e que já tem uma super organização, associações constituídas, com unidades produtoras, entendeu? Assim, isso é uma super coisa, isso não é qualquer coisinha. Não, o papel que vocês cumprem na sociedade é um papel muito importante. Muito importante mesmo. É um exemplo, né? Então, por exemplo, todo mundo vai falar, olha, quais são os exemplos que a gente tem no Brasil de atividades, que são atividades que devem ser valorizadas na conservação do meio ambiente? As catadoras de mangaba são um exemplo. Com a diversidade de produtos que vocês têm. Me fale aí, você está na unidade produtiva, me fale aí o que vocês tanto produzem. Então, a gente faz geleia, bala, bolo, biscoito, licor, compotas, pão de mel, são variedades de coisas, né? Trufa. Então, assim, a gente vê que daqui mais uns dias a gente não tem nem a matéria-prima para fazer esses produtos, né? Porque
a situação aqui em Barra dos Coqueiros está um pouco difícil, viu? Os condomínios estão chegando, estão invadindo, estão derrubando tudo, e a gente está aqui sem saber o que faz. Sim. Vamos se organizar, Silvana, é isso. Porque vocês fazem tudo isso, vocês produzem tudo isso sem derrubar nenhum pé de árvore, né? Não, então, assim, e conservando para todo mundo, para toda a sociedade. Então, isso é uma prestação de serviço ambiental. Isso é uma colaboração contra as mudanças climáticas. Vocês são agentes de combate de mudanças climáticas. Sem contar quantas famílias vai sofrer, né, sem a mangaba, porque no tempo da mangaba aqui, muitas famílias têm seu pão de cada dia, tem as suas coisinhas que estão pendentes para resolver, e a mangaba chegando, tudo isso é resolvido, né? Então, é isso também que a gente se preocupa aqui também, né, com o nosso povo, né? Porque sem a mangaba, eu não sei como vai ser a situação por aqui. Sim. Vamos pensar junto. Vamos continuar tudo o nosso trabalho aqui. Vamos pensar junto. Aí eu queria ouvir agora a Dani, que não falou nada ainda. Dani. Eu não tenho muita história sobre isso, não. Tá. E a Dira? Dirani? Eu também, boa tarde primeiro, né? Boa eu tarde. Fico mais só, eu deixo a Lúcia falar que entende mais. Porque sobre essa parte ela é mais... Melhores. Só, Dira, que você sente na pele também como a gente, né, minha linda? Sim. Não é, Dira? A internet está perto. Você sabe, o passarinho come subindo. Então, ele Tá certo. o papagaio comer. Então, assim, ó. A Gabi voltou. Vamos caminhar aqui para a nossa finalização da nossa atividade, né? Eu acho que todo mundo aqui chegou numa conclusão muito importante, que é uma conclusão de que a gente precisa se organizar para se defender contra esse capital exploratório que avança sobre os territórios das catadoras de mangaba. E que a nossa aliança é uma aliança, por exemplo, do Coletivo Florestal Cagaita com o movimento das catadoras de mangaba, porque todo mundo é prejudicado a partir do momento que os territórios das mangabeiras são destruídos, né? Então, cada vez que derruba um pé de mangaba em Sergipe, um urso polar morre, sei lá onde ele mora. É uma relação meio assim. Imagine eu aqui o quanto eu sofro. E a Gabi, que está mais perto ainda, que está em Salvador. Então, eu queria pedir para vocês, para a gente todo mundo ligar a câmera. Quem conseguir aí rapidinho. Tchan, 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 tchan. Bora, Alice, liga essa câmera. Dona Dira, isso, Dirani. Ana Branca. Essa foto minha aí tá melhor do que eu. Não tem problema não, mulher. Aliene, Silvana. Né? Então é isso. Quero aqui agradecer de coração essa parceria mais uma vez e dizer para vocês assim que vocês não estão sozinhas, né? Quando pensar, olha, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, dizer que é isso, que vocês olhem para a história de vocês, ou Alice, olha lá, tá vendo? Não tem nada de... A foto tá melhor. E que a própria história de vocês é um exemplo de, tipo assim, o que a gente faz. Então, a gente se organiza e luta, né? E aí, com isso, mais uma vez, queria agradecer todas vocês e encerrar a nossa atividade. Alice e Gabi, se puderem ficar um pouquinho depois para a gente conversar sobre os editais abertos, eu agradeço. Beleza. Dona Silvana, daqui uns dias eu estou chegando aí, viu? Estou me organizando para dia 2 de novembro chegar em Barra dos Coqueiros.
Certo, estou aguardando. Sim. Pode aguardar que é sério. Então tá jóia, gente. Então a gente encerra aqui. Gabi, pode parar a gravação. Muito bem. Obrigada, viu, povo de Deus?